Salve a todas e a todos, como sempre faço toda terça-feira, ou quando o tema importa ser discutido, debatido em outro dia, a gente sempre faz por 10 minutos um tema vinculado à educação. No dia 6 de março, a Folha de São Paulo ela acabou fazendo uma reportagem sobre os fundos patrimoniais. Esses fundos patrimoniais, ela foi criado, né, o fundo, a possibilidade da criação do fundo pela Lei 13.800, de 14 de janeiro de 2019, e que basicamente estabelece sobre a constituição de fundos patrimoniais com o objetivo de arrecadar, gerir e destinar doações de pessoas físicas e jurídicas privadas para programas e projetos de mais finalidades de interesse público. No seu parágrafo único, diz que os fundos patrimoniais, constituídos nos termos dessa lei, poderão apoiar instituições relacionadas à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação, à cultura e à saúde, ao meio ambiente, à ciência social, esporte, seguranças públicas e direitos humanos e demais finalidades de interesse público. Basicamente, esses fundos são criados por instituições sem fins lucrativos, filantrópicas, fundacionais, e tem como objetivo, assim para simplificar, de buscar arrecadação a fim de criar um fundo e, com base nesse fundo e no seu rendimento, destinar às atividades relacionadas, no nosso caso específico, à educação, ou a pesquisa, ou mesmo assistência social para aquelas entidades vinculadas à filantropia propriamente dita. Esse é um dado bastante interessante, porque culturalmente nós temos políticas públicas ao longo dos anos que ficou muito vinculado nos projetos das instituições. Afinal de contas, CREDU, que começou, que depois veio o FIES, veio o ProUni, então sempre se vinculou muito o recebimento e a possibilidade, inclusive, do aluno estudar, quando carente, obviamente, por intermédio de políticas públicas próprias vinculadas ao próprio Ministério da Educação. Por outro lado, tanto a LDB como a Lei dos Sinais, ela estabelece a necessidade da capacidade de autofinanciamento, né, e sustentabilidade financeira. Sobretudo, então, com o advento da pandemia, obviamente que todas as instituições tiveram que buscar alternativas, propriamente dito, a fim de manter aluno, atrair o aluno, a permanência do aluno na instituição. E a lei, essa lei especificamente, é uma lei que ela pode contribuir, sim, pela construção de fundos, a fim de ter uma arrecadação além do sistema normal, que é a mensalidade escolar, ou por programas já instituídos pelo governo, no caso do ProUni, do FIES. Também tem algumas políticas estaduais e municipais que acabam tratando disso como outras formas de fomento para que alunos que não tenham recurso financeiro possam ingressar nas instituições de ensino público, ensino privado e também público. Curiosamente, se a gente for verificar a experiência no mundo como um todo, e a gente comparar ao Brasil, nós ainda estamos muito distante a isso. A gente ainda trata o ex-aluno como ex-aluno mesmo, ou seja, muitas vezes não se tem política aos egressos, para que ele continue na instituição, nos seus diversos programas, e principalmente que ele tenha um sentimento de pertença em relação à instituição. Ou seja, que ele, ao final do curso ou de graduação ou os programas de mestrado e doutorado, ele se desliga por completo da instituição de ensino e não tenha o denominado sistema de pertença. A gente vê que as experiências nos Estados Unidos, no Canadá, própria Harvard, né,
Nós demos um curso em Harvard para os brasileiros que ficaram lá uma semana, né? E uma das coisas curiosas, no meio lá de um dos simpósios sendo realizado, eles anunciaram lá uma doação muito grande para a universidade. O objetivo, na realidade, da constituição do fundo, ele eu diria assim, como se fosse uma nova entidade, considerando que ela tem o CNPJ próprio, ela tem um gerenciamento próprio para a instituição, e a partir da eficiência desses fundos, porque o fundo é criado, mas o objetivo principal em relação a esse fundo é que o resultado desse fundo, os investimentos que foram realizados, o resultado disso seja destinado para a instituição de ensino. Ou seja, é feito aportes, que pode ser pessoa física, pessoa jurídica e assim por diante. Esses aportes ficam de forma perene na instituição e a partir do resultado, e é por isso que tem toda uma governança estabelecida na lei. Né? É até curioso, porque quando a gente vai verificar a lei, ela além das formalidades necessárias na construção desse fundo, até para que a sociedade se envolva em relação a esse fundo, tem todo o critério de natureza contábil, transparência, integridade, comitê de ética, tudo isso é necessário. Né? No seu site tenha os resultados dos relatórios de atividades, né? E isso está na própria lei. E, ao mesmo tempo, os órgãos deliberativos existentes no fundo, nós temos conselho de administração, tem um comitê de investimento, tem um conselho fiscal, em função das parcerias que são realizadas, exatamente objetivando fazer o cumprimento da própria lei. Né? E, curiosamente, a gente vendo experiências no Brasil, nós temos aí a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que tem um fundo, a Unicamp também tem, a Universidade Federal de Minas Gerais, a USP, uma célula, que no caso da Faculdade de Direito de São Paulo, que também tem um fundo. Ou seja, no mínimo, eu acho que as instituições privadas deveriam pensar muito na possibilidade da criação dos fundos, imaginando, obviamente, num projeto em que envolve principalmente o seu ex-aluno. Né? O egresso hoje ele tem grande importância, ele é um grande acervo da instituição, porque, afinal de contas, ao sair da instituição, ele passa a ter comandos em empresas e tudo mais. Então, isso é um dado interessante. E, por outro lado, fazendo um breve levantamento, eu concluí que as universidades privadas, parece que a PUC do Rio, né, inclusive a própria reportagem fala isso, mas não temos grandes notícias de universidades privadas constituindo esses fundos. Então, eu diria que é um tema que tem que ser colocado na mesa. E até uma coisa interessante, se pegarmos as experiências de universidade pública e privada, as públicas, a própria universidade muitas vezes tem receio, considerando que ela acha que esses fundos poderão ocupar um espaço de orçamento tão grande que o próprio governo federal, o governo estadual, passe a deixar de destinar mais verbas para as instituições. E eu entendo que não. São concorrências positivas e necessárias, até porque a universidade pode crescer ainda mais, pode cumprir ainda mais sua missão com recursos advindos também de instituições privadas, ex-aluno e assim por diante. E o desafio no caso das instituições privadas, primeiro, é que realmente é um fundo criado com CNPJ próprio, com todo o comitê, com todo o regramento em relação à governança, para que não se tenha mistura entre uma coisa e outra.
né, inclusive criando restrições efetivamente de empregados estarem na instituição. Tem uma série de regulamentos, mas ao mesmo tempo, para que isso ocorra e dê certo, obviamente precisa ser feito um grande trabalho no âmbito das instituições de ensino em relação à sua comunidade, em relação ao seu alunado, em relação a todos os seus parceiros. Então, até breve, até o próximo COVAC 10.